Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 13. Eu quero conversar com vocês nesse culto a respeito de transferência de reino. Vamos ver pela luz da palavra de Deus que eu e você fomos resgatados, libertos, fomos retirados de um império e colocados debaixo de um reino, do governo de um reino. E esse reino não é um reino de escravidão. Esse reino é um reino que transfere a nós também autoridade, que transfere a nós também governo. Nós percebemos aqui no vídeo de uma das lições que os nossos filhos terão nesse mês no Ministério Infantil, a respeito do centurião. O centurião era um homem que liderava 100 soldados, e quando ele chega até Jesus, e Jesus diz a ele que vai curar o servo dele, o soldado dele, ele diz para Jesus: olha, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas basta uma palavra tua e o meu servo será curado, porque eu também estou sob autoridade, ou seja, eu estou debaixo de uma autoridade, e quem está debaixo de autoridade tem autoridade. Então ele diz: eu falo para o meu servo vai, ele vai, eu falo para ele vem, ele vem. E nesse exemplo, nessa experiência, nós podemos perceber que quem está debaixo de autoridade, é o que o centurião estava dizendo, ele também tem autoridade. Então, o reino, ele é diferente de um império. O reino de Deus, o reino do Filho do amor, que é o reino de Jesus, nós estamos debaixo da autoridade de Jesus e, consequentemente, ele transfere a nós a autoridade e podemos ter autoridade sobre principados e potestades e qualquer força maligna. Então, aqui Paulo vai dizer, no versículo de número 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Redenção significa que ele nos resgatou, ele pagou um alto preço para nos ter novamente na presença dele. E nós temos o perdão dos nossos pecados. Irmãos, uma dos grandes diferenciais de alguém que faz parte do reino e tem a mentalidade do reino de Deus, ele entende que ele recebeu o perdão dos seus pecados, que ele não precisa caminhar debaixo de culpa, debaixo de opressão, porque Cristo Jesus já pagou o preço pelos seus pecados. Nós não precisamos pagar penitências, fazer votos, ou qualquer outra coisa espiritual ou religiosa, para obtermos o perdão. O perdão, ele é gratuito, e ele já fez isso por nós, amém? Agora, o texto fala que ele nos resgatou, nos transportou do império das trevas, porque o império tem um imperador, tem um ditador, tem alguém que manda e desmanda ao seu bel prazer, um controlador, alguém que quer que os outros façam apenas a sua própria vontade. E Paulo fala que nós estávamos debaixo do domínio. Então, essa mensagem nós vamos entender que Deus rompeu com o domínio antigo que estava sobre nós. Um outro ponto que eu vou trabalhar aqui com vocês, que a transferência de reino é a mudança também de influência ou de território espiritual. Eu e você, espiritualmente falando, não estamos mais no mesmo território. Podemos estar morando na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma casa, de quando nós nos convertemos ao Senhor. Mas o fato é que, espiritualmente falando, eu e você estamos em outro território. Mostrar para você também, dentro dessa palavra, que a nova cidadania que nós temos, significa viver debaixo de outro governo. Nós vamos entender um pouquinho sobre
batalha espiritual, que nós já vencemos essa batalha, e hoje a batalha não é simplesmente para ficarmos brigando com os demônios, para ver quem é mais forte, porque essa vitória já foi ganha, e na verdade hoje a nossa batalha é mais uma batalha de mentalidade, de entendimento, e vamos finalizar aprendendo a viver como filho do amor, que tem identidade e autoridade restauradas, amém, irmãos? Agora, vamos fatiar um pouquinho esse texto. Paulo fala que nós fomos transportados. O Senhor nos mostra por esse texto que foi o Senhor que rompeu o antigo império, sistema, governo que nós tínhamos antes, porque nós estávamos debaixo do império das trevas. Às vezes nós temos o costume de dizer, não, antes eu fazia o que eu queria. Meu irmão, nenhuma pessoa que ainda não conheceu Jesus, ela faz o que ela quer. Ela pensa que ela está fazendo o que ela quer, mas ela está fazendo a vontade do diabo. Porque Paulo fala para Timóteo que Satanás prendeu essas pessoas na sua própria vontade. Ou seja, ela acha que está fazendo a vontade dela, mas na verdade ela está oprimida, opressa, presa na vontade do diabo. A vontade dela está presa na vontade do maligno. Então, quando ela acha que ela tem algumas atitudes, porque é a vontade dela está maculada, manchada, primeiro, com o DNA de Adão, que é um DNA caído, com a genética, vamos dizer assim, espiritual de Adão, que é caído. Todos nós herdamos isso de Adão. E segundo, a pessoa está fazendo a vontade do diabo. Agora, esse resgate que ele fala, de nos transportar, ele está falando de um resgate, ou seja, nós não saímos de lá por vontade própria, embora também precisa de uma decisão nossa, mas essa decisão é a resposta de um agir que começa primeiro com Deus. O Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, o pecado de não crer em Jesus. Da justiça, que eu não consigo me auto-justificar, que eu não consigo me tornar justo aos olhos de Deus. Eu preciso de um justificador. E quem é que me justifica? Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário. E a terceira coisa é do juízo, da condenação, que eu merecia aquela condenação, mas o Espírito Santo, Ele trabalhou no meu coração, no seu coração, nos convencendo que precisávamos de um Salvador, e aí nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e é por isso que estamos aqui nesse culto, porque Ele é o nosso Salvador, porque amamos a Ele, Ele nos resgatou, Ele nos transportou, amém, irmãos? E nós não poderíamos sair sozinhos. Você acha que Lázaro, 4 dias, morto, já em decomposição, ele conseguiria sair daquele túmulo sozinho? Óbvio que não. Primeiro, Jesus teve que liberar uma palavra: Lázaro, vem para fora. E óbvio que teve a participação também de pessoas, porque o Senhor Jesus disse, tire a pedra. Quando eles removeram a pedra, o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. E quando Lázaro ressuscitou, o Senhor entregou o Lázaro para os discípulos, dizendo, agora vocês vão desatá-lo, ou seja, ele está todo amarrado, todo enfaixado, eu ressuscitei, eu dei uma nova vida a ele, não significa que ele ainda não tem ataduras, mas eu estou entregando nas mãos dos discípulos, para que os discípulos venham tirar essas ataduras. Isso fala do trabalho da igreja. Quem faz a obra da conversão? Quem faz a obra da salvação? Quem ressuscita uma pessoa, produz na pessoa um novo nascimento? É o Espírito Santo. Mas a igreja, que sou eu e você, somos nós, a assembleia, o conjunto de salvos, nós temos o chamado de Deus, de irmos até uma pessoa e tirar as suas ataduras, ou seja, fazer o processo de libertação. Você tem essa autoridade, eu e você carregamos essa autoridade em Cristo Jesus. O endemoniado lá de Gadara, lá de Marcos, Marcos capítulo 5, ele não conseguia sair daquela situação sozinho. Ele estava endemoniado,
Ele não vestia o que ele queria. Aliás, a Bíblia diz que ele vivia nu, morava no cemitério, vivia se cortando, se machucando. Homens tentaram ajudá-lo e ninguém conseguia resolver o problema dele, porque o problema dele não era mental, o problema dele não era físico, o problema dele era espiritual. Era que ele estava debaixo do império das trevas. Jesus chegou, expulsou o maligno, os demônios que estavam na vida dele. Ele foi transportado de reino, e no reino de Deus, ele estava aos pés de Jesus, assentado, ouvindo a palavra dele, já vestido com novas roupas, em perfeito juízo. O Senhor mudou a vida dele por completo, porque tirou ele de um império que determinava, governava, orientava, impulsionava ele, prendia ele a tal prática, a tais atitudes, e agora ele era um homem completamente livre, para viver com Jesus, para cumprir o chamado que Jesus tinha para a vida dele. E ele até pediu para Jesus: Senhor, me deixa caminhar contigo. O Senhor falou: não, você vai e anuncia para os seus, para a sua família, quão grandes coisas o Senhor fez por você. Só que ele fez muito mais. Ele anunciou para a família dele, mas a Bíblia diz que ele sozinho, com o seu testemunho, tocou, impactou 10 cidades. Ou seja, ele descobriu o propósito dele. Depois que ele foi liberto, que os demônios foram expulsos, depois que ele passou a estar aos pés de Jesus, e depois que Jesus o envia para a sua família, agora ele completamente restaurado. A família viu a mudança, a transformação na vida dele. Então, ser transportado de um reino para o outro, não é um ajuste comportamental. Agora eu estou com Jesus, eu vou fazer uns ajustes no meu comportamento, uma melhora e está tudo certo. Não, não é simplesmente um ajuste comportamental. Viver com Jesus é, na verdade, você ser liberto de um império. Você é completamente transformado. O Senhor não ajustou a sua vida, Ele não melhorou a sua vida, Ele arrancou você do império das trevas. É mudança de reino, é mudança de governo, é uma ruptura com a autoridade espiritual. O diabo não tem mais autoridade espiritual sobre a sua vida. Você já teve essa ruptura com ele. Ele já perdeu o governo na sua vida. Hoje eu e você precisamos nos submeter à vontade dos céus. Existe um domínio. Império fala de influência, de sistema, de governo. Quando nós olhamos para Faraó, na época do povo hebreu, que governava aquele povo, não era apenas um homem, era um sistema que era representado por aquele homem. Tinha um sistema lá no Egito, e aquele povo vivia escravo. Então, aquele império que nós vivíamos, nós estávamos escravos, debaixo de um sistema, debaixo de uma estrutura que o diabo armou, preparou para nos prender. Agora, Cristo nos convida a rompermos com esse sistema maligno, mundano, e vivermos debaixo do governo do seu amor. Eu e você não pertencemos a esse mundo. Assim como Israel saiu do Egito não por uma estratégia militar, eles não se reuniram em um subsolo escondido: olha, vamos criar uma estratégia para sairmos desse mundo, do império egípcio, vamos criar uma estratégia para sairmos. Não, aquilo foi uma decisão de Deus. Eles clamaram a Deus, e o Senhor ouviu o clamor deles, levantou Moisés para tirá-lo. Ou seja, o clamor no coração deles, porque eles não aguentavam mais viver naquela opressão. Você que está preso no pecado, você que não consegue se libertar de um vício, de uma bebida, sei lá, de um comportamento equivocado, de algo que controla você, que você diz assim: não, eu já venci isso, e passa um mês, 2 meses, você cai de novo, seja em questões econômicas, seja na mentira, no engano, qualquer coisa que prende você precisa cansar de si mesmo, e a sua alma precisa gritar por libertação: Senhor, eu não aguento mais ser quem eu sou, eu quero sair desse sistema, eu quero sair desse governo opressor. Quando você faz isso, o Senhor ouve o seu clamor, atende o seu clamor, revela a obra da cruz e arranca você de lá. Porque você
não pode apenas estar dentro de uma igreja, pertencer a uma igreja, isso faz parte, mas você precisa pertencer primeiro, a priori, no governo de Deus, no reino de Deus. Eu e você estamos reunidos aqui, pelo menos deveria ser dessa forma, como resposta a uma libertação, como um culto de santos que estão oferecendo ao Senhor gratidão por serem libertos, mas nós precisamos mudar essa mentalidade, porque isso não é um esforço próprio. O povo de Israel não saiu do Egito por esforço próprio, eles saíram por um ato de Deus, por uma ação de Deus. Quer ver um outro exemplo? Pedro estava preso lá em Atos capítulo 12. Por esforço próprio, ele não sairia daquela prisão. Mas o Senhor enviou um anjo que o libertou daquela prisão. E hoje Deus está nos dando entendimento da palavra para mostrar que as portas da prisão, elas estão abertas, e Ele está chamando você, convidando você para sair dessa prisão do pecado, dessa prisão emocional, e para ter uma nova vida em Cristo. João 10 fala que Ele veio para nos dar vida, vida, vida. Ele não veio nos dar sobrevivência, Ele veio nos dar vida, e esta vida é uma vida com abundância, abundância da presença, abundância de realização, prazer em fazer as coisas e ver a produtividade, prazer em servir a Ele, prazer em viver nesse mundo, ainda que esse mundo está indo de mal a pior, mas esse mundo não nos influencia mais, porque somos influenciados por aquilo que o Espírito Santo faz dentro de nós. Aliás, deixa eu lembrar você, o Espírito Santo mora dentro de você, Ele habita em você, amém? Agora, quando uma pessoa decide, ouviu a voz do Espírito, e decidiu, não, Ele está me chamando para essa libertação. É como o filho pródigo, que quando ele volta para a casa do pai, o pai não o espancou, o pai não jogou no rosto dele, na cara dele, todos os pecados que ele cometeu, mas o pai o restaurou, trouxe ele para dentro de casa, colocou um anel de autoridade no seu dedo, deu novas sandálias a ele, novas roupas a ele, fez uma festa celebrando a volta dele, ou seja, o Senhor o restaurou. Irmãos, o reino do Filho do Amor é um reino de restauração. Agora, por que ele precisou ser restaurado? A palavra restauração, ela significa voltar ao estado original. É algo que, com o passar do tempo, ele envelheceu e se quebrou, ou acidentalmente ele se quebrou, então precisa passar por um processo de restauração, que é o retorno ao estado original. O nosso estado original é de santidade, o nosso estado original, nossa identidade é filhos de Deus. Então quando Ele nos traz para a casa do Pai, quando Ele nos permite retornar à casa do Pai, Ele nos permite retornar para nos restaurar. Então, se submeta à voz dEle e permita Ele restaurar todas as áreas da sua vida. Cristo venceu, o texto fala, Paulo fala, para nos libertar. Colossenses 2,15, ele vai dizer que Jesus despojou principados e potestades. Olha só, depois de ter despojado os poderes e as autoridades, ou seja, ele despojou, ele tirou as roupas, literalmente as vestes de autoridade que o diabo tinha, ele despojou, ele tirou isso, os humilhou publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Irmãos, a cruz não foi uma derrota, a cruz foi o triunfo de Jesus. Ele venceu na cruz, ele não venceu em uma corrida, ele não venceu conquistando um troféu, ele venceu, ele triunfou morrendo na cruz, pagando um alto preço, nos resgatando. Então quando Cristo foi à cruz, não foi um coitadinho, foi um homem, um Deus que se tornou homem, que se entregou, que morreu para vencer e garantir a nós o acesso até o coração do Pai. Hoje, nenhum demônio, não existe demônios fortes, existem
Crentes que não têm entendimento. A minha batalha espiritual, pastor, eu estou enfrentando uma batalha muito grande. Você não conhece a sua autoridade. Tem gente brigando todo dia com demônios, porque não conhece a autoridade que tem em Cristo Jesus. Com demônio não se conversa, com demônio não se briga, não se mede força. Com demônio você manda calar a boca e sair. É isso que a Bíblia nos ensina. Marcos 1, Jesus falou, cala a boca para os demônios. E sai. Em Lucas 10, 19, ele nos deu autoridade para pisar. Quem pisa está por cima. Quem pisa é maior. Quem pisa tem autoridade. Então não importa se é um principado. Não, ele está governando uma região, uma nação, um continente. Não importa o tamanho. Eu estou acima. Não por meritocracia, mas por aquilo que Cristo fez. Ele me deu autoridade. Então você precisa se posicionar, usufruir da autoridade que Deus tem, que Deus deu a você. Usufruir dessa autoridade, porque a Bíblia diz que ele já despojou. A cruz não é apenas um lugar de perdão. Quando eu digo apenas, eu estou minimizando, porque o perdão é fantástico da nossa vida. Nós não merecíamos. Mas a cruz também fala de uma derrota de poderes. Primeiro, nós fomos perdoados e também o diabo perdeu. Ali ele foi completamente derrotado. Mas ainda ele age em quem não tem filiação, ou seja, não é filho de Deus, ou os filhos que ainda não possuem entendimento. Então, o Senhor, lá em Hebreus, capítulo 2, verso 14. Vamos lá, Hebreus capítulo 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos, falando de nós, são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, Então, o que o texto fala? Que ele participou da condição humana, Jesus, para que por meio da sua morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Ele não vai derrotar, ele já o derrotou. Aquele que nos prendia no medo da morte. Morte, você pode olhar para a morte por duas visões, por duas vertentes. A morte espiritual, que é a separação eterna de Deus, que é a pior. E a morte também física, que é a separação. O cristão não precisa ter o medo da morte. O cristão, a morte para ele, não é o fim, é a continuação daquilo que Deus começou a fazer na vida dele. Aquele que reconhece a obra de Cristo, não tem medo do que pode lhe suceder amanhã, porque ele vai estar com Cristo. Paulo disse, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Se a Nova Jerusalém vai ser lá nos céus, como alguns defendem essa tese teológica, ou se a Nova Jerusalém é aquela que desce, vai ser aqui terreno, o governo do Senhor vai ser terreno aqui nesse mundo, que ele vai fazer novos céus e nova terra, não importa qual vertente teológica, se vamos estar lá ou vamos estar aqui com ele, mas a grande verdade é que o diferencial não é lá e nem aqui, o diferencial é a presença dele, é estar com Cristo, é estar no governo dele, o governo eterno. Então, eu e você precisamos ter essa consciência de que ele nos transportou, você não pertence mais àquele mundo. Quando Paulo usa essa expressão, nos transportou, aquilo era uma palavra que era um termo militar. Na antiguidade, quando um reino perdia, quando alguém perdia uma batalha, um reino perdia uma batalha para uma outra, o que é que eles faziam? Eles pegavam aquele povo que foi derrotado, transportava aquele povo lá para o seu reino, para aprender a sua cultura, a sua língua, os seus costumes, e perder a sua identidade, para assumir a identidade daquele que venceu. Então, era o costume humilhava os reis, às vezes matava um rei, humilhava
aqueles que faziam parte da liderança, mas enfim, quando Paulo usa essa expressão, nos transportou, ele está usando essa linguagem militar. O Senhor nos tirou do império das trevas, trocou a nossa identidade não é mais filhos do diabo, filhos desse mundo. A nossa identidade agora ele nos trouxe para o seu reino, para os seus princípios, para os seus valores e colocou dentro de nós a identidade de filho, de representantes dele aqui nessa terra. Isso ele fez de uma forma poderosa. Então, é uma transferência de governo. É como Davi, domingo passado eu preguei aqui citei, Davi e Saul. Quando Saul era o rei de Israel, depois ele sai e entra Davi. Quando mudou o rei, quando Davi assume, mudou a cultura espiritual daquela nação, a adoração, tudo mudou, porque mudou o rei. Então tudo muda em nossa vida, porque o nosso rei mudou, o nosso rei hoje é Jesus. É Ele que governa a nossa vida, é Ele que dá as diretrizes, e isso é na verdade algo definitivo. Eu e você fazemos parte do reino de Deus. Efésios 2,6 diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a mudança de território espiritual, ela é muito clara, ela é muito plena também. Nós estamos debaixo do território de Cristo, nós estamos no território de Cristo, estamos numa posição de autoridade, nas regiões celestiais, então Satanás não consegue nos tocar, porque estamos nesse território, no território do reino de Deus. Paulo fala em Filipenses 3,20, que a nossa cidadania, olha lá, Filipenses 3,20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, somos cidadãos dos céus. De lá vem o nosso governo, de lá vem o nosso padrão, de lá vem a palavra que nos governa, a nossa cidadania, ela está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. Então eu não espero Ele vir, falando agora escatologicamente, algo lá na frente, Ele vir para reinar fisicamente, visivelmente. Eu não preciso esperar Ele vir para agir como cidadão do reino. Os verdadeiros cidadãos do reino já agem como se Ele estivesse aqui, que na verdade, por intermédio do Espírito Santo, Ele já está habitando dentro de nós. Então, a nossa cidadania não é daqui. Eu não preciso imitar o A, não preciso imitar o B, não preciso imitar o sistema desse mundo. Eu preciso ser influenciado pela palavra. E aí eu volto a bater na mesma tecla que eu tenho batido aqui já constantemente. É uma vida de leitura da palavra, de comunhão com Ele, de ouvir o Espírito Santo, de contemplação a Ele através da adoração. Se você tem prática de leis espirituais, você começa a ser moldado por quem você contempla, por quem você está ouvindo. Ele pode, o diabo, até rugir como leão, mas ele não é o leão. Ele pode até fazer um barulho, mas ele não tem autoridade sobre a sua vida. Ele não tem governo sobre você. É lógico que a Bíblia fala que ele anda ao nosso redor, ou derredor, bramando como leão, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele quer nos tragar. O que significa isso na prática? É nos tirar do reino e nos trazer fora desse reino, para voltarmos ao ambiente onde nós estávamos anteriormente. Mas ele está ao derredor. À nossa volta estão os anjos do Senhor. Nós não enxergamos aqui espiritualmente falando, mas se o Senhor desse a oportunidade de enxergarmos aqui no mundo espiritual, tem muitos anjos nesse lugar. Tem muitos anjos nesse lugar. E a Bíblia fala que os anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Quando Satanás foi pedir para tocar na vida de Jó, o Senhor falou para Satanás: você viu o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal? Aí Satanás falou para ele assim: também o Senhor colocou uma sebe, isso é uma cerca. Também o Senhor o cercou, o Senhor o protegeu. Agora deixa eu tocar nele para ver se ele não vai blasfemar. Ou seja, Satanás, ele tem que pedir a Deus, porque ele já tentou tocar em Jó, ele não conseguia, porque ele enxergava em Jó uma cerca espiritual. Que cerca é essa? São os anjos do Senhor. Quando Eliseu,
ele ora para o Senhor abrir os olhos do seu servo, do seu auxiliar, que estava preocupado que os inimigos estavam vindo, ele estava no monte. Ele ora, Senhor, abre os olhos do meu auxiliar aqui. Quando o Senhor abre os olhos, ele vê vários seres espirituais em volta. Mais são os que estão conosco do que os que são com eles. Viu aquela cerca, aquela proteção. Em Zacarias fala que o Senhor é como um muro de fogo à nossa volta. Como nós abrimos portas para que Satanás entre? Quando nós quebramos princípios do reino. Não é a força do diabo, é a nossa fraqueza. Não é o poder do diabo, é a nossa disposição para dizer não a Deus e sim para o pecado. Então, eu e você muitas vezes abrimos portas, sofremos as consequências, mas o Senhor nos deu autoridade. Agora, nesse novo reino, nós temos uma nova cidadania. E como cidadão dos céus, nós precisamos caminhar e praticar pelo menos 4 coisas. O cristão vive sob outra cultura, que é a cultura dos céus. Primeira coisa, perdão. A Bíblia fala, quem está nesse reino tem a capacidade de perdoar até 70 vezes 7. Então o limite de perdão não existe para o cristão. Pensa no negócio que somos tentados diariamente. E tem uns irmãos que não facilita, né? Tem uns irmãos que ajudam a fomentar a nossa fraqueza. Mas a verdade voltando para a seriedade, que nós precisamos praticar a cultura do perdão. E também entender o perdão. Entender que o Senhor nos perdoou. Entender também que não somos perfeitos. Porque, eu posso dizer, em questão de experiência, depois que a gente vai amadurecendo, vai caminhando muitos anos com o Senhor, a dificuldade que temos de perdoar a nós mesmos é terrível. Porque nós olhamos e pensamos o seguinte, como eu, homem de Deus que eu sou, pude falar do que eu falei, fazer o que eu fiz, agir como eu agi. E a culpa tenta arrebatar o nosso coração, porque nós pensamos o seguinte, estou falando de coisas que eu já vivi muito. Puxa vida, com o tempo que eu tenho, com a experiência que eu tenho, como é que eu pude fazer assim? Como é que eu pude agir dessa forma? Como que eu pude falar daquele jeito? E nós enchemos o nosso coração de culpa. E aquilo vai roubando a nossa energia, roubando a nossa força. Só que na verdade nós precisamos entender que nós estamos debaixo da cultura do reino que tem perdão. E Ele nos perdoa. E o perdão de Deus não é facilitação para o pecado. O perdão de Deus é para nos libertar, para vivermos também a segunda coisa da cultura do reino, que é santidade. Santidade, a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. A santidade é o fruto de quem caminha com o Senhor. Pecado continua sendo pecado. Era pecado na década de 50, década de 60, 80, 90, ano 2000, 2010, 20, 30, 40. Pecado sempre será pecado. Pecado separa o homem de Deus. Pecado é ferir o coração de Deus. É ofensa ao caráter de Deus. Então a santidade, ela não é um esforço próprio. Não, eu vou me esforçar porque hoje eu vou ser santo. Não, a santidade é o reflexo da contemplação a Deus. Se você vai buscando a Ele, vai contemplando, a santidade é a natureza daqueles que nasceram de novo. Você é santo porque o Senhor lhe tornou santo. São 3 processos. Eu sou santo, estou me santificando e serei santo. Você é diferente. Você que é adolescente, você estuda, você manifesta a santidade na sua escola, lá onde você está. Você não vive beijando um monte como os outros fazem. Não vive se esfregando no muro da escola como os outros fazem. Você é de Deus, você tem a cultura do reino. Ter desejo, ter vontade, não significa que você não presta. Não, isso é normal. Isso é hormônio. Mas o domínio próprio é questão do fruto do Espírito Santo. Você que é jovem, você age de forma diferente. Você que é casado, você que é homem de Deus, a tua esposa é a tua amiga. Não existe amizade entre homem e mulher. Mulher, você tem que deixar um certo espaço, de uma distância. Não brinque com a sua carne.
Você tem que agir de forma diferente. E a mulher da mesma forma. Porque nós estamos debaixo da cultura do reino. Não significa que não temos vontade, significa que não temos desejo, mas significa que nós temos onde colocar a nossa carne. Na cruz. Porque você hoje está plantando aquilo que você vai colher lá na frente. Aquilo que você vai colher lá na frente. Quem é adolescente e hoje está na presença de Deus, você está vivendo a melhor fase. Porque a sua vida está como uma página em branco. Você vai construir, você pode construir debaixo do governo de Deus, debaixo da liderança de Deus. A Bíblia fala que os jovens terão visões, ele enxerga lá na frente. O jovem de Deus, ele não é governado pelos seus desejos momentâneos, ele é guiado por uma visão, ele enxerga lá na frente, eu vou me formar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou construir algo, eu vou aprender a ser uma mulher sábia, eu vou aprender a ser um homem de verdade, eu vou aprender a ser um homem de governo, um homem de liderança, um homem que vai ter sucesso lá na frente. Então ele não tem tempo para outras coisas, então você vai plantar. Então a santidade, ela é para quem está começando na fé, mas a santidade é também para quem já é, entre aspas, velho na fé. A santidade, tem um livro do Luciano Subirá, fica uma dica aí, procure a pastora Célia, o pastor Clodoaldo, tem uma livraria aqui perto, eu gosto de anunciar eles, depois eu ganho um desconto lá, né, comprando livro, vocês ganhando um agrado deles, mas tem um livro do Luciano Subirá, O Impacto da Santidade, irmão, que livro fantástico. Eu não gosto de ler, mas você precisa ler, aprende a ler. Tem que aprender. Às vezes eu começo a ler, por exemplo, me dá sono, o que eu faço? Eu leio em pé, mas eu tenho que ler, você tem que fazer alguma coisa, igual comer, beber, tomar banho. Eu não gosto de tomar banho, mas tem que tomar banho, é ler a mesma coisa, não é? Ler a mesma coisa, você tem que aprender a ler. Né? Se você não gosta de ler, vai assistir um podcast, vai fazer alguma coisa, mas assista, tem vídeos dele falando sobre o impacto da santidade, tem um livro, pensa num livro fantástico, tá bom? Vale a pena você ler, que ele fala desses 3 processos, eu sou santo, estou me santificando e serei santo. O reino, ele se define por uma batalha também de mentalidade. Aqui eu vou finalizar a minha mensagem. Em Êxodo capítulo 16, verso 3, o texto vai mostrar sobre um povo que saiu do Egito, mas a mente deles ainda permaneceu no mesmo lugar. Êxodo capítulo 16, verso 3. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Qual era a ocasião aqui de Êxodo 16? O povo saiu do Egito, que o próprio Deus os tirou com mão forte, e agora eles estão no deserto, caminhando para a terra prometida. E eles estão murmurando, porque eles estavam enfrentando dificuldades aqui em relação a ter alimentos. Deus os tirou fisicamente, mas a mentalidade deles ainda estava presa, estava cativa lá naquele ambiente. Então agora, eles deveriam de depender de Deus para a provisão. E o depender de Deus, se não houver uma mudança de mentalidade, puxa a pessoa para trás. Porque pensa comigo, lá no Egito, eles apanhavam, eram escravos, mas Faraó dava o que de comer para eles. Eles tinham, entre aspas, o que comer. Então a mentalidade deles ficou travada dessa forma. E agora vem para a mentalidade do reino, que é uma mentalidade de depender de Deus. Eu cumpro princípios, mas e eu entro naquela dependência de Deus. E depender, irmãos, é entregar o controle. Eu sei que você já deve ter dito frases como essa: eu não quero depender de ninguém. A mulher geralmente diz: eu não quero depender de homem. Eu não quero depender disso. Eu não quero depender do patrão. Eu não quero depender dele. Eu não quero depender do fulano, do beltrano.
Porque dentro de nós clamamos por independência. Mas independência não é rebelião. Essa independência que nós queremos, tem que ser colocada na cruz e depender de Deus. Porque até então, eles viam Faraó proporcionando a eles o que eles tinham que comer, mais escravizava ele. Parece aquela pessoa que está num namoro tóxico, pecaminoso, mas ela sabe que tem que sair, mas não sai porque tem algumas coisas nele ou nela que agrada. É aquela pessoa que está presa em um trabalho e sabe que Deus tem algo maior para ela, às vezes até um chamado para empreender, mas aquela pessoa fica falando, não, mas se eu vou sair, mas pelo menos eu tenho meu salário aqui. E aí se eu sair? E aí a pessoa fica presa. É como aquela pessoa que está num ministério tóxico, abusivo, um líder narcisista, um ambiente completamente de pecado, mas a pessoa não sai daquele ministério. Por quê? Porque ela ganhou alguma coisa, às vezes um cargozinho, uma posição. Então, de certa forma, eu estou num ambiente deturpado, num ambiente fora da palavra, mas eu estou num lugar que estão me dando oportunidade. Estão amaciando a minha carência, estão me colocando na vitrine. Então, é uma troca de favores, a pessoa continua, ela permanece. Porque para ela estar em evidência, não importa se ela está num ambiente fora da palavra, mas se ela estiver em evidência, pode estar até num ambiente de pecado. E ainda ela joga a desculpa, não, mas é que tem gente que eu estou cuidando de lá. Como é que eu vou cuidar de alguém no inferno? Como é que eu estou num lugar doente, abusivo? Um lugar doente emocionalmente, espiritualmente, não tem palavra de Deus, tem governo do Espírito Santo. E eu vou cuidar de gente, é um cego guiando outro cego. Ambos vão cair numa vala, vão cair juntos. Então esse povo saiu do Egito. Agora Deus estava ensinando eles a viver na dependência de Deus. Você sabe por que algumas coisas não estão acontecendo na sua vida? Porque Deus está ensinando você a depender dEle. A depender dEle. E não é prazeroso isso. Porque você viveu debaixo de um sistema. E quando você muda de um sistema... Já viu a pessoa quando ela começa a mudar, começa a fazer dieta, comer coisa saudável? É fácil, irmãos. Não é fácil. Eu era daquele que acordava de madrugada, pegava o leite condensado e comia. Teve um dia que minha esposa enfiou até pimenta lá dentro para tentar me libertar disso. De madrugada fui lá. Agora, pensa que é fácil mudar? Não é. É fácil você ouvir de um médico dizendo para você, você tem substituto? Falei, por quê? Porque do jeito que você está indo, você vai morrer. Você tem substituto na igreja, pastor? Porque você vai morrer. Aí quando você ouve uma palavra como essa, você fala, eu preciso mudar. É fácil mudar? Não é. Só que você precisa, porque você fica anos e anos dentro de um sistema enclausulado. E quando você quer mudar aquilo, o seu cérebro busca fuga, o seu cérebro busca facilidade. Não é fácil. O reino de Deus é a mesma coisa. Então, eu não posso querer voltar. Se você está numa fase difícil, aprenda a depender dEle. Aprenda a depender do Senhor, aprenda a depender do Espírito, aprenda a depender da palavra, aprenda a depender do Senhor. Aprenda a depender do Senhor quando você pratica princípios da palavra, quando você tem que liberar perdão, você está dependendo dEle, da justiça dEle, não da sua justiça. Quando você olha para você e você vê que você não é quem você gostaria de ser ainda, aí você vai à cruz, e você diz, Senhor, transfere a tua identidade a mim. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas é um processo, é uma batalha entre carne e espírito. Mas a mentalidade da carne é morte, e a inclinação deles sempre está murmurando, reclamando de Deus, e impediu eles de transitarem para uma nova fase. Não tem como sair do Egito e ir direto para a terra prometida, tem que passar pelo deserto. O deserto é lugar de aprender a depender de Deus. No império você dependia de Faraó, você dependia daquilo que o diabo dava para satisfazer a sua carne. Você apelava a uma pornografia, a um sexo ilícito, a um dinheiro, fora dos padrões da palavra de Deus. Lá no mundo, você para se alegrar precisava de uma bebida. Lá no mundo, você precisava de uma amizade imoral. Então agora você está dependente de Deus, para Deus apresentar novos amigos, para Deus te dar um relacionamento, para Deus fazer você construir uma família, andar em santidade, e você precisa depender de Deus.
Mas é a minha carência, é a minha necessidade, é a minha biologia. Coloque tudo na cruz e dependa dele. Ele está te ensinando a depender dele. E não é uma dependência de humilhação, não é humilhação depender de Deus. Humilhação é viver debaixo do governo do diabo, porque o diabo humilha. O diabo humilha. Um dia falando com um rapaz, estava num processo de libertação do vício das drogas. E ele saiu de uma clínica de recuperação, ele chegou até mim. Eu disse assim para ele, falei, por que você saiu antes da hora? Não, pastor, eu vou viver lá, humilhado, lavando louça para os outros, tendo horário para acordar, isso, aquilo e aquilo outro. Essa humilhação. E a pessoa conhecia menos, ele dizendo para mim, ele conhecia menos a palavra do que eu. Eu fiquei ouvindo aquilo, deixei ele falando, eu disse para ele, e você prefere ficar aqui se humilhando? E olha lá se você ainda não vende o seu corpo para um traficante? Isso não é humilhação? Viver na rua, viver jogado, isso não é humilhação? Você está no lugar, está te ensinando regras, você precisa passar por esse processo de submissão. Lá estão te ensinando a ser homem de verdade. Só que, irmãos, o diabo talha tanta mente de uma pessoa, que a pessoa acha que estar servindo ao diabo é melhor do que estar servindo a Deus. Ele muda a mentalidade da pessoa. A mentalidade, Romanos 5,6, da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Receba a mentalidade do Espírito nesse momento. O maior milagre não é sair do Egito. O maior milagre é o Egito sair de dentro de você. Escravidão, deserto, terra prometida. Você tem que visualizar a terra prometida. O deserto que você está passando, ele é momentâneo. E você está passando. Você não diz isso? Eu estou passando por um deserto. Pois bem, é passando. Não é a moradia, não é a estadia eterna. É uma fase. Aprenda a depender de Deus. Ele tem o melhor para você. A terra prometida está logo ali à frente. A terra prometida está logo adiante. Você já tem visto sinais, já tem percebido. Pela palavra você já tem percebido coisas que Deus está fazendo na sua vida. Você hoje está no reino do Filho do Amor. É um reino de identidade restaurada. Relacionamento com Deus. É uma autoridade que nasce de uma filiação. Você não apenas foi salvo do inferno. Você foi adotado para ser filho de Deus. Você mudou de território. Agora, queria que você ficasse em pé para nós orarmos.